Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer mais um vídeo bastante legal e bem interessante. Vamos contar sobre a lenda da famosa serpente chamada Titanoboa. Roda a vinheta. Bom, normalmente sempre existem grandes histórias bem legais e interessantes de supostas serpentes gigantes que acabam comendo pessoas e grandes animais, como vacas, capivaras e outros herbívoros. Então eu vou apresentar aqui sobre essa lenda da famosa serpente Titanoboa, que é uma das maiores serpentes já encontradas, pelo menos os seus fósseis, no mundo. Então vamos apresentar aqui cada detalhe, contando toda a sua história e alguns vídeos bem interessantes contando mais detalhes sobre isso, beleza? Para quem não sabe, essa serpente ela era um grande animal que chegava a ter 14 metros de comprimento, 1 metro de diâmetro e cerca de 1.500 quilos. E era capaz de engolir cerca de um crocodilo inteiro. Esse réptil ele deve ter surgido logo após a morte dos dinossauros, há cerca de 58 milhões de anos. E ele acabou se estabelecendo como um dos maiores predadores do planeta, por pelo menos cerca de 10 milhões de anos. Então foi um animal que acabou dominando muito o planeta neste período. E isto prova que este animal existiu devido aos seus fósseis que foram encontrados. E esses fósseis eles comprovam que este animal ele era 300 vezes maiores do que as serpentes que temos hoje, como a sucuri e a piton, que são os animais de grande porte que atualmente existem no Brasil e no mundo. Bom, de acordo com essas descobertas, esse animal ele viveu na região onde fica atualmente a Colômbia e vivia em selvas pantanosas da região amazônica. Bom, o método de ataque bem interessante dessa serpente era como se fosse uma espécie de emboscada, pois ela se mantinha nas beiradas do rio para ver qualquer tipo de movimento que acontecia nas águas e com as suas narinas bem atentas para captar qualquer tipo de movimento. E na hora do seu bote ela tinha um poder de alcançar cerca de 3,5 metros. E o mais impressionante, ela não matava com a picada o animal, ela simplesmente o esmagava com um grande abraço. E a sua força de pressão foi estimada em 400 libras, que é o equivalente ao peso de 3 torres Eiffel. Ou seja, a sua vítima acabava morrendo sufocada. Bom, devido ao calor dos trópicos, com a temperatura por volta de 40 graus, isso acabou estimulando o crescimento anormal desse tipo de serpente. E o ambiente natural deve ter também influenciado com o seu desenvolvimento. E muitos cientistas acreditam que as suas escamas possuíam uma espécie de cor marrom esverdeado, com manchas pretas, imitando o padrão dessas cobras falsas venenosas, o que garantia uma grande camuflagem na floresta. Eu vou colocar algumas fotos aqui de como era essa serpente para que vocês possam ver, beleza? As mandíbulas deste animal eram bipartidas, ou seja, elas tinham uma capacidade de aumentar de acordo com a sua necessidade, mais ou menos assim. E ela podia alcançar cerca de um ângulo de 180 graus. Sendo assim, ela podia engolir um bicho 4 vezes maior do que ela. Os seus dentes eram pequenos e pontiagudos, no formato de uma espécie de serrote, que são típicos de cobras não venenosas. Algumas cavidades que foram encontradas no seu fóssil elas determinam que ela possui alguns órgãos detectores de calor, agindo como uns famosos óculos infravermelhos. Então qualquer tipo de animal emitindo uma onda de calor, ela consiga captar. Bom, de acordo com os dados científicos, esta serpente ela é tão grande que ela conseguia consumir cerca de 1 tonelada de alimento. Ou seja, qualquer tipo de animal que pesasse isso, ela conseguia engolir. E depois de ter essa capacidade de engolir tudo isso, ela conseguia ficar cerca de 1 ano sem comer de novo, justamente para poder fazer a digestão.
Titanoboa serregionensis pesava de 1 tonelada a 1,5 tonelada e media de 13 a 15 metros de comprimento. Sua largura era de 1 metro a 1,5 metros, um verdadeiro monstro colossal. Seus primeiros fósseis foram encontrados na Colômbia, na bacia do rio Rancheira, em uma mina de carvão, onde se encontra uma vasta quantidade de fósseis de diversas espécies diferentes, um verdadeiro tesouro arqueológico. Como a anaconda, especula-se que a Titanoboa podia viver na terra e na água, preferindo as regiões pantanosas. A Titanoboa podia se alimentar de presas maiores do que ela, já que sua mandíbula se estica e se expande, fazendo com que ela se alimente de presas cerca de 2 a 3 vezes maiores do que ela, e de acordo com pesquisadores e especialistas, ela podia engolir facilmente uma motocicleta e animais do tamanho de um Fusca, e a força de seu abraço mortal era de 180 kg por polegada. Com toda essa força, ela podia facilmente esmagar qualquer presa ou inimigo que ousasse desafiar. Acredita-se que na época da reprodução, a fêmea ela atraía os machos através de um feromônio que ela acabava exalando no ar. E ela poderia ter a capacidade de gerar cerca de 80 filhotes, que acabavam eclodindo dos ovos do interior da barriga desse animal. E eles já nasciam prontos para caçar sozinho. E a capacidade de vivência desse animal gira em torno de 30 anos. Bom, em muitos aspectos, a Titanoboa ela era parecida com os animais que temos atualmente. Por exemplo, assim como as jiboias, elas tinham a capacidade de alargar as suas costelas para poder abrigar qualquer tipo de animal em seu estômago. E ela tinha uma grande capacidade de impulsionar o seu alimento num formato de S, contraindo os músculos numa espiral dorsal. Esse movimento ele é chamado de propulsão ondulatória. Sendo assim, ela tinha uma grande capacidade de se movimentar na água, apesar do bicho ser apenas terrestre. Mas imagine você ser atacado por um bicho desse na água. Imagina o desespero. Eu vou colocar um vídeo aqui para que vocês possam ver um pouquinho mais sobre este animal. Quando comparamos a vértebra da sucuri com o fóssil de 60 milhões de anos, o verdadeiro tamanho da Titanoboa fica bem claro. Essa comparação é incrivelmente dramática. Isso ainda me tira o fôlego. Usando a anatomia das cobras gigantescas da atualidade como guia, a equipe de Bloch começou a reconstrução do esqueleto da Titanoboa, montando os fragmentos. Eles chamaram o especialista em fósseis de cobras, Jason Head, para checar as descobertas. Os números que a gente foi obtendo eram tão incríveis em termos de peso, comprimento e circunferência que fiquei desconfiado de que estávamos fazendo as contas errado. Com 80 centímetros de circunferência, a Titanoboa ia ter problemas para entrar pela porta da frente da sua casa. Pesando mais de 1 tonelada, ela seria 4 vezes mais pesada que as maiores cobras vivas atualmente. E com quase 14 metros, ela seria mais comprida que um ônibus escolar americano. Fica claro que esta cobra era simplesmente grande demais para viver na Terra. Por ser uma cobra grande demais, deve ter tido problemas para sustentar o seu próprio peso. Esse animal provavelmente deve ter passado a maior parte, se não todo o tempo, na água. E deve ter encontrado muitas presas por lá. Em seu ecossistema, a Titanoboa viveu como os crocodilianos gigantes, as tartarugas gigantes e peixes gigantescos, e ela provavelmente comeu todos eles. Faz uns 60 milhões de anos que a Titanoboa foi extinta. Então é um pouco difícil encontrar uma hoje. A força esmagadora fenomenal da Titanoboa a tornou a predadora máxima na Terra durante 10 milhões de anos. A Titanoboa foi a maior cobra da história da Terra. Quase o dobro da envergadura da asa da maior ave voadora. E quase 3 metros mais comprida que a envergadura da maior criatura voadora.
Mas por maior que este predador fosse, o que vem a seguir é um animal ainda maior e mais assustador. Outro fato bem interessante é que a titanoboa ela é ancestral das famosas anacondas, sendo que algumas delas não eram venenosas, pois a sua força de contrição era enorme. Além disso, devido às suas enormes dimensões, ela não teria nenhuma dificuldade em engolir animais de grande porte. Bom, com certeza você já deve ter visto algum tipo de filme com cobras gigantes. É basicamente igual ou do mesmo tamanho daquelas cobras do filme da Anaconda, que são animais enormes e assustadores. Inclusive tem um museu de história natural na Colômbia que conta a história destas anacondas, que são as titanoboas. Pois lá tem uma construção em tamanho natural de como seria uma titanoboa. Eu vou colocar essa foto do museu para que vocês possam ver. Bom, existe um estudo que diz que, de acordo com o aumento da temperatura, pode fazer com que esses novos animais regressem, simplesmente pelo fato da evolução. Pois quanto maior a temperatura, maior a necessidade do animal de se desenvolver. Então, atualmente existem inúmeros casos aí de pessoas que foram atacadas por serpentes gigantes, inclusive piton, sucuris. Então, conforme vão surgindo novos casos, você pode perceber que o tamanho das cobras ele vem aumentando gradativamente. E isso acaba impressionando muito as pessoas que se deparam com esse tipo de animal. Porém, isso leva algum tempo geológico, não é simplesmente de uma hora para outra. Esse tipo de caso pode levar cerca de 1 milhão de anos, pois isso tudo depende da necessidade evolutiva do animal. Bom, mais um vídeo finalizado, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação do canal. Se você tem sugestão de novos temas, coloque nos comentários para a gente poder fazer nos próximos vídeos, beleza? Então até a próxima, galera. Valeu, obrigado.